convidar aqui meu sobrinho João Pedro, por favor. O João Pedro, ele tem sido para nós um exemplo também de fé, né, por toda a dificuldade que ele já enfrentou até hoje na vida, e de como ele tem superado seus desafios. A gente sempre ouve uma palavra do João Pedro de fé, não apenas aqui na igreja, né, mas quando a família se reúne, ele sempre tem uma palavra assim ao nosso coração. A gente sempre vê nele uma esperança, né, João Pedro? E como a gente está falando muito nesses dias, que para Deus é possível, a gente precisa ter o quê? Fé. Domingo de manhã, Davi falou algo muito legal, que foi sobre a fé circunstancial e a fé moral, que é aquela fé, a fé circunstancial é quando a gente só crê quando tudo vai bem. A fé moral é quando, apesar de, nós continuamos crendo em Deus. E durante a semana o João Pedro falou para mim: tio, eu tenho uma palavra de fé também para compartilhar. E ele vai ser o porta-voz aqui essa noite. Eu queria que você estendesse as mãos para cá. A gente fica feliz, né, ver esses meninos crescendo no Castelo Vida, pregando no Castelo Vida. Prega no Sub-15, né, tá lá junto com o Gregory. E hoje vai falar para nós aqui. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, nós abençoamos a vida do João Pedro. Eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco através da vida do João Pedro. Só dele estar aqui, Deus, cada culto, só dele estar aqui nesse altar hoje, o Senhor já está falando com a gente, o Senhor já está nos ensinando, e eu peço que o Senhor possa usá-lo com muita graça essa noite. Fala ao nosso coração através do teu filho. Nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Meu Deus, boa noite, igreja, paz do Senhor. É uma felicidade para mim estar aqui essa noite, ainda mais depois de tantas lutas, tantos desafios. Ainda assim Deus mostrou que é possível permanecer. Ah, João, mas eu tenho tantas dificuldades, as lutas são grandes, as batalhas imensas. É possível para Deus. João, mas as dificuldades têm derrubado a minha vida, têm me deixado desolado, angustiado. É possível para Deus. João, mas eu perdi tudo. É possível para Deus. Igreja, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4, de versículo número 35. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Vai nos dizer que, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: passamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça de um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles, apavorados, perguntavam-se uns aos outros: Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Glória a Deus. Igreja, o título que eu dei para minha mensagem é que é possível ter paz em meio ao caos. Diga comigo: é possível ter paz em meio ao caos. Igreja, quando falamos em caos, logo lembramos do que está acontecendo lá em Israel, a guerra que está havendo lá no Oriente Médio. Mas não é sobre isso que eu vim falar essa noite. Por mais que seja o nosso dever fazer aqui a nossa oração e buscar a paz em Israel,
E quando lemos o texto, irmãos, que nos foi entregue, eu percebo o agir de Deus na nossa vida. Ele é um retrato, é como um quadro pintado da realidade de muitos de nós. Nós estamos navegando pelo mar da vida, temos Jesus no barco, amém? Quantos tem Jesus no barco essa noite? Meu Deus! E de repente, veio uma tempestade, começamos a ficar com medo, ansiosos, e olhamos para Jesus, e parece que Ele está dormindo, parece que Ele está indiferente com a nossa situação, que Ele não percebe os nossos problemas, os problemas que temos enfrentados. Parece ou não parece a nossa história? Quantos de nós já não enfrentamos dificuldades, e quando buscamos direção de Deus, Ele fica em silêncio? Com isso, nos desesperamos, entramos em pânico. Esse pode ser seu quadro essa noite, pode ser que você esteja desesperado, mas eu não vim aqui falar sobre a sua situação, eu não vim falar sobre os seus problemas, eu vim dizer que se Jesus está no seu barco, Ele não vai afundar. Se Jesus está contigo, meu irmão, venha tempestade, venha o que vier, Ele não vai afundar. E essa é a primeira conclusão que eu chego essa noite, igreja. Que se Jesus, Ele está no nosso barco, nós vamos ter um longo caminho e não vamos afundar. Pode vir o que vier, passamos tempestades, dificuldades, problemas que nos afligem o tempo todo, mas nós não vamos afundar. Eu sou prova de viva disso. Não tenho respostas de muitas questões que eu gostaria de ter, mas eu tenho alegria no meu coração, e por isso eu dou testemunho, porque Deus está comigo, e Deus está com você essa noite também. E toda vez que vem uma dificuldade sobre a minha vida, eu lembro daquela palavra, Ebenezer, até que o Senhor me ajudou, até que o Senhor me socorreu, me deu graças, me deu forças. Jesus, quando Ele está no seu barco, Ele vai te dar forças para suportar a situação. Ele pode não resolver de imediato o seu problema, pode ser que sua situação não seja resolvida de praste, mas que Jesus vai estar contigo e seu barco não vai afundar, isso eu tenho certeza, que Ele vai te dar ânimo e vai te dar força. Irmãos, vivemos tantas tempestades, tantos problemas, adversidades, situações quase insolúveis, nós nos desesperamos, e esquecemos do óbvio, de quem está no nosso barco. Quem está no nosso barco, igreja? É Jesus. E essa frase pode parecer simplista. Mas eu já ouvi isso muitas vezes, Jesus está no seu barco. Mas é nessa simplicidade que nós tropeçamos. É em saber que Deus está no nosso barco, que nós nos esquecemos dele. Não, Jesus está no meu barco, eu vou tentar resolver sozinho. Não, Jesus está no seu barco. Ele é sua força. Ele vai te dar coragem, determinação. Nessa simplicidade, nós geralmente nos esquecemos e não nos recorremos a Ele. E essa é a segunda conclusão que eu chego essa noite, de que só vamos ter paz se dermos o passo de ir até Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles se achegaram a Jesus e disseram: Mestre, não te importa que morramos? Mestre, olha a nossa situação, o barco vai afundar, vamos virar, Mestre, nos ajude. Eles clamaram por socorro, mas analisando esse episódio, ele me fez refletir, de que os discípulos não estavam com fé, os discípulos não tinham fé. Jesus estava no barco deles, eles foram até Ele, mas sem fé. E qual é o nosso desafio essa noite, igreja? Qual que é o nosso desafio diário? É lembrar que se Jesus está no nosso barco, não temos que temer. Cantamos isso agora, cantamos isso domingo, quinta, sábado, e vamos nos esquecer que Jesus está conosco? Irá prover de novo,
cantamos isso e tem que ser de coração, não tem que ser da boca para fora. Jesus está conosco, então devemos crer. Só pelo fato de saber que é possível para Deus, isso deveria ser motivo para você ter fé. Só pelo fato de Jesus estar contigo no barco, deveria ser motivo para você não temer a tempestade. Jesus, Ele é o nosso alento. Mas tem muita gente que tenta atravessar o mar sozinho. Tem muita gente que acha que pela sua capacidade, pela sua força, sua determinação, acaba perdendo o controle de tudo e passando por problemas dos quais não precisava. Acaba perdendo a paz porque não confiou nele, porque não buscou, porque tentou enfrentar sozinho, quando na verdade o que Jesus requer de nós é apenas busca, é se achegar a Ele, é se falar: ei Jesus, não está fácil, não está fácil, Deus, então me ajude, me socorra. Irmãos, e quando nós temos Jesus conosco, nós percebemos que pode vir o que vier, nós teremos paz, nós teremos conforto, tranquilidade. Foi isso que aconteceu com Pedro. O resultado da paz é o descanso. O resultado da paz em nossas vidas é o descanso. Abra sua Bíblia comigo em Atos 12. Atos, capítulo de 12, versículo de número 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pretendiam matar a igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu também prendendo Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Guarda isso. A igreja está fazendo o quê? Exatamente. Na noite exterior, no dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu-lhe um anjo do Senhor, e a luz brilhou sobre a cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou, dizendo: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro prosseguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passando a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo lhe deixou. Então Pedro caiu por si mesmo e disse: certamente o Senhor me livrou das mãos de Herodes através desse anjo, e tudo que o povo judeu esperava. Meu Deus, igreja, o que a igreja estava fazendo enquanto Pedro estava preso? Estava orando. E Pedro estava dormindo. Se coloque no lugar de Pedro, igreja. Quem conseguiria descansar na circunstância dessa? 16 guardas te cercando, algemas te prendendo. Você está num cárcere, e que a única saída é um portão de ferro. No dia seguinte, você ia ser submetido a julgamento público, e acabaram de matar um colega seu. Como que descansa em meio a tanta turbulência? Como que tem paz em meio a tanta tempestade? Pedro, ele tinha uma coisa. Pedro, ele tinha guardado os mandamentos de Cristo aqui. Pedro, ele confiava em Jesus. Eu acredito que Pedro, quando estava preso, dizia: eu confio em Deus, eu confio em Deus. Não murmurou,
Pelo contrário, ele descansou. Então, igreja, essa é a segunda conclusão que eu chego, que nós devemos orar. Está aqui a chave de que Pedro, ele tinha duas coisas: a paz e uma igreja que orava. Ele tinha uma igreja que intercedia pela vida dele, e com isso, Pedro, ele descansou. E João, como que eu faço então para ter essa paz? Eu estou tão perturbado, tenho tantos problemas, eu não consigo ver essa tranquilidade que Pedro tinha na minha vida. A resposta vai estar lá em Filipenses 4, versículo de número 6. Vai te ensinar, vai nos ensinar de que como vamos alcançar a paz. Filipenses 4, versículo de número 6. Vai nos dizer que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está aqui a receita. Está aqui a receita de como alcançar a paz. E qual que é o resultado de tudo isso aqui? Vai ainda estar no versículo 7, vai nos dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração e sua mente em Cristo Jesus. Igreja, a chave de ter paz em meio à tempestade está aqui. Muitos podem falar: como que o livro pode ensinar tanto? Como que eu posso aprender tanto? Lê, desfrute da palavra, e você vai ver o impossível de Deus agindo na sua vida. Você vai ver as circunstâncias mudarem. Você vai ver as prisões sendo quebradas. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Vai ver o portão de ferro se abrir. Vai ver o impossível de Deus. Vivemos tantas tempestades, igrejas, tantos problemas, mas a resposta de tudo está aqui. Quando nós oramos e colocamos aos pés de Jesus, falando: em mestre, me dê paz, Ele vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, igreja, nós podemos experimentar uma paz que excede todo entendimento. E um pastor uma vez disse que para você alcançar a paz que excede todo entendimento, você tem que fazer uma coisa, que é a terceira conclusão: abrir mão da compreensão. É saber confiar. Deus, eu não entendo, mas eu vou. Deus, eu não sei como você vai fazer, mas eu vou. Eu confio, eu tenho fé que eu vou chegar do outro lado. Eu tenho fé que as marés não vão afundar o meu barco. Eu tenho fé que, mediante a todos esses problemas, o Senhor está comigo. E é por isso que eu sei que eu vou chegar lá. É por isso que eu sei que as adversidades não vão me matar. As adversidades, igreja, ela não vai te matar. E eu tenho propriedades para dizer isso. Eu tenho propriedades para dizer que Deus faz o impossível na nossa vida quando nós confiamos nele. Muitos aqui conhecem a minha história, mas cerca de 11 anos atrás, eu sofri um grave acidente. Eu fiquei paraplégico, eu tive que amputar minhas pernas, e eu, a partir daquele momento, vivi uma vida cheia de tempestades. Muitos aqui acompanharam a minha trajetória, sabem que não foi fácil. Mas a experiência mais marcante que eu tive foi ano passado, que eu fiquei internado num longo período entre casa-hospital. Foram cerca de 4 meses ao todo de internação. O resto eu tinha que ficar em repouso. E aquilo ali me fez ficar perturbado. Eu perdi a minha paz. Eu perdi completamente as minhas esperanças, que eu não via saída.
eu olhava com o olhar humano e eu só via remédios, um quarto de hospital, médicos o tempo todo, fazendo exames, cirurgias, procedimentos, o tempo todo. Eu não olhava nada de bom. Eu não encontrava Jesus. Eu não conseguia ver Jesus. Com isso, quem não fica abalado? Eu tinha 14 anos. E todas essas atribulações vinham sobre mim. E eu não sabia como lidar. Apenas um adolescente. Mas uma coisa eu sabia. E eu tomei uma atitude diferente. Eu comecei a orar. Eu comecei a clamar. E eu comecei a ver Deus transformar. Eu comecei a Deus ver, mudar meu olhar. E passar a ver, além de um quarto de hospital, o lugar de testemunho, um lugar de milagres, de alegria, de amor, de aconchego, de paz. Igreja, eu dou testemunho com o olho cheio de lágrimas, porque eu percebo o quão bom Deus foi comigo. O quanto Deus age em nosso favor é sobrenatural. O fato de você estar aqui hoje já é um milagre. Nós vemos tantas tragédias, eu vivi tantas tragédias, mas mesmo assim eu tenho motivo para me alegrar, eu tenho motivo para continuar. E foi na minha família e nos meus amigos que me ajudaram a acordar Jesus no meu barco. E eu não falo que Jesus dorme, porque quem dorme no ponto somos nós, quem vacila somos nós. Quem negligencia o relacionamento com Deus é a gente. É nós que esquecemos de olhar para a cruz, de olhar para Jesus e buscar a Ele. Eu não teria conseguido sair daquela situação toda se eu não tivesse orado, se eu não tivesse falado: ei, Jesus, me ajuda, porque não está fácil. Talvez esse seja o seu quadro essa noite. Você pensa que tudo está desabando, que não tem mais jeito, que as situações vão te matar, que as tempestades, elas vão levar a sua vida. Mas eu venho dizer que é o contrário. Eu sou prova viva de que Deus faz o impossível. Eu sou prova viva de que Deus pode mudar uma história. Hoje, eu não tenho tudo que eu preciso, igreja. Não, pelo contrário, eu digo, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho paz no meu coração, eu tenho alegria que transborda, eu tenho uma família que me apoia, amigos que me seguram, e eu tenho o meu Deus no meu barco. E essa noite eu venho dizer para você que Jesus também está no seu barco, que Jesus também vai fazer a tempestade se acalmar, que Jesus também vai transformar o seu olhar. Você vai parar de ver as tempestades e vai começar a olhar para quem está na polpa do seu barco, vai começar a olhar para aquele que te dá esperança. Igreja, nós temos tantas desavenças que desanimamos. É humano isso. Eu não venho para dizer para você que vai ser fácil, não. Pelo contrário, a minha vida toda, eu nunca tive facilidade. Eu sempre tive que me desdobrar. Eu sempre tive que aprender uma forma de conviver com os outros, de conviver com os fardos que eu tinha que carregar. Mas eu também aprendi a viver pela fé. Eu aprendi que Deus move montanhas. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por você que acha que Jesus não está no seu barco, que quer encontrar Jesus. Eu também quero orar por você que precisa falar: ei, Jesus,
Me ajuda, a tempestade está grande, eu não estou conseguindo. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por você que quer guardar seu coração em Jesus e aprender a confiar nele. Eu quero orar também por você que pensa que seu barco já afundou, que pensa que as tribulações já te venceram. O que eu vou fazer se nem barco eu tenho mais? Eu venho te lembrar de uma coisa que Jesus também fez. Ele andou sobre as águas e Ele pode te ensinar a andar sobre as águas também. Se você não tem barco, Ele te estende a mão e fala: filho, eu estou aqui contigo. É possível para Deus transformar a sua situação, transformar teu caráter. Deus, nessa noite, Pai, nos colocamos em Tua presença, Deus, te pedindo, Pai, socorro, Deus. Nos ajude, Deus, a encontrar o Senhor no nosso barco, para a gente pedir socorro, Deus. Nós queremos nos achegar a Deus e dizer: ei, Pai, por favor, olha para mim, estende a Tua mão e cesse os ventos, cesse, Deus, as tempestades. Deus, nos ajude. Irmãos, Deus, Ele talvez não resolva o seu problema agora, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando você ir até Ele e clamar, suplicar, pedindo: Pai, me ajuda, quando Ele levantar, quando Ele estender a mão para você, a tempestade vai parar, a paz será restaurada, o príncipe da paz reinará, o príncipe da paz estabelecerá seu reino em você. Eu creio nisso, igreja. Então ore no seu lugar pedindo: Pai, me dê paz, me ensina, Jesus, a guardar minha mente e meu coração em você. Me ajude, Deus, a apresentar meus pedidos e orações ao Senhor, Deus. O Senhor, Pai, eu sei que está comigo, eu sei que me estende a mão, e hoje, Deus, eu te peço socorro, porque não está fácil. Seu barco pode estar virando, as ondas podem estar muito fortes, o vento bate em seu rosto e o desespero no seu coração, mas eu venho ministrar a paz de Deus sobre você essa noite. Eu venho ministrar o amor que te alcança.